Muito boa noite, pessoal. Estamos na área, o seu mais novo podcast cristão, MoriaCast. Estamos aqui com o nosso co-apresentador Rudinho Carreira Filho. Fale um pouco, Rudinho. Opa, bom. Então, meu nome é Rudinho, eu sou o co-apresentador do MoriaCast, como vocês podem ver, e hoje nós temos um apresentador icônico para a nossa igreja, que é Patrick Paulo, e um convidado mais icônico ainda para a nossa igreja, que é você mesmo, Maurício. Pai de dois filhos que nós conhecemos. Sim. Tenho mais 3 filhos. Mais 3 filhos. Casado com a Sueli, aqui da igreja. Sim. Os diáconos da nossa igreja, Sim. como vocês podem ver. Então, tio, a gente vai conversar aqui e a gente queria saber como é que foi o Maurício na infância. Aonde que começou tudo, toda a sua infância, onde o senhor cresceu? Bom, eu nasci, na verdade, na cidade chamada Planaltina do Paraná. Ela fica próxima a Paranavaí, mas em 1970 eu fui para Curitiba, eu tinha 2 anos. Nasci em 68, eu tinha 2 anos. E eu cresci numa cidade lá chamada Vila Nossa Senhora da Luz, que foi o primeiro conjunto habitacional, segundo consta, do Brasil. Né? A Coab lá. E assim, só a título de curiosidade, ela era um bairro que tinha 3 mil casas, e dessas 3 mil casas eram divididas em 10 praças. Cada praça tinha um campo de futebol e a minha praça não tinha. Tinha uma igreja batista lá. Nós sonhávamos em explodir ela, tipo assim, né, para poder montar um campo lá. Mas foi assim, cresci lá, me desenvolvi. Um bairro muito violento na época, já para a época era um bairro muito violento. A praça onde eu morava era violenta, né? Droga, essas coisas. E eu cresci lá, né? Dentro de casa, com cuidado da mãe, do pai. E em um certo momento eu necessitei sair de casa porque eu gostava de jogar futebol. E eu acabei me envolvendo com essas pessoas, mas só na parte de futebol mesmo, né? Cresci, joguei lá, joguei em times e tal. O senhor jogou no time da cidade? Eu joguei, no time do Mank do bairro. Na verdade, lá era assim. Tinha os times das praças, que eram 12 praças. Cada praça tinha um time. E tinha um time que ele disputava o estadual, mas de futebol júnior. Júnior não, menos sim. mesmo. Infantil, era do infantil. Uhum. Aí era uma espécie de uma seleção. Aí lá eu joguei. Claro que sempre reserva, né? Eu joguei, foi raras as vezes que eu joguei. Né? 1 ou 2 vezes, assim, entrei no finalzinho, acabou o jogo. Só para falar que entrou. Só para dizer que eu jogava lá. Né? Mas foi bom. Aí o senhor ficou desde os 2 anos de idade até a sua adolescência? Até os... Na verdade, eu vivi em Curitiba, não só nesse bairro, em outros bairros, até os 32 anos. 30 e 32 anos. Aí que eu vim para cá, para Cianorte, com 30 ou 32 anos aproximadamente. E o senhor veio para Cianorte com qual objetivo? Meu Deus, não é fácil não. Eu tive problemas lá em Curitiba e não fiquei bem. Sim. E acabei vindo para outra cidade que é próxima, aqui São João do Ivaí. Um pessoal conhecido, tá? Morei um tempinho lá. Eu vim com uma certa quantia em dinheiro e esse dinheiro acabou e lá não tinha trabalho. Aí falaram para mim, alguém falou para mim, vai para Cianorte que lá tem muito trabalho. Falei, legal, fui e vim para cá. Só que eu cheguei aqui e realmente tinha bastante trabalho, mas na área da costura para mulheres, esse tipo de coisa. Então eu dei uma quebrada de cara aqui no começo. O senhor veio em qual ano? Aqui, acho que foi 2002, eu acho. 2001, 2, 3, uma coisa assim. Faz um tempinho já. Já faz 20 anos, 21, 22 anos mais ou menos. Né? E o senhor veio pra cá, o senhor já procurou uma igreja? Não. Até então, eu era aquele tipo de católico não praticante. Né?
E assim, mas eu sempre falo que desde a minha infância, lá em Curitiba, naquela igreja batista lá, que ficava no meio da praça, que trabalhava gente, eu ficava na porta daquela igreja, na parte próxima onde faziam as festas, porque eu ficava ali, eles davam um bolo pra gente, mas a gente não entrava, porque eu tinha uma resistência tão grande que eu imaginava que seria pecado eu entrar lá. Porque a gente acaba aprendendo em outras denominações que se você sair é um pecado, coisa e tal. Então eu encarava aquilo lá como algo fora do normal para mim. Então eu ficava na porta, nunca entrava, mas sempre vinha um pedacinho de bolo, um copinho de refrigerante, né? E eu sempre tive o desejo, né? Na verdade, eu tinha um amigo, eu não lembro se era congregação ou era adventista, não, era congregação ou era, não me lembro. E tinha um casamento, e esse amigo era tão amigo meu que eu achei que eu ia no casamento. Só que era crente. E eu não fui convidado, eu fiquei tão decepcionado. Eu queria muito ter ido, né? Eu sempre tive, creio que esse desejo dentro de mim de algo mais. Certo. Algo mais, né? E acabei aqui, vindo para a Cianorte, vivi bastante. Eu me converti mesmo, eu fui realmente estar dentro de uma igreja em 2013. Quase 10 anos depois, 2013. Certo. E qual que foi o start? Cara, eu preciso servir a Jesus. Rapaz, vocês fazem pergunta difícil. O grande motivo foi o seguinte: eu já tinha os 2 filhos meus aqui, o Arthur e o Eduardo. E eu e a Sueli tivemos uma certa incompatibilidade de gênios, de pensamentos. Eu era muito ciumento, ela queria estudar fora, faculdade, eu não aceitava, né? Tinha até um certo teor machista e acabou que a gente brigou muito e nos separamos. E nesse período eu fui para o mundo, né? E vivi várias experiências, mas sempre aquele negócio me puxando. Tanto é que eu saía, fazia as coisas e tal, e no final de um domingo eu sentia uma necessidade tremenda de ir para uma igreja. Eu pegava uma Bíblia que faltava páginas, eu ganhei uma Bíblia que não tinha todas as páginas. E eu pegava essa Bíblia e saía andando, eu sabia mais ou menos onde tinha as igrejas, e eu entrava numa, noutra. E um dia eu entrei em uma e encontrei a Sueli e os meninos lá. Nossa. Era Sara Nossa Terra na época. E eu entrei, fui até o fundo, essa é interessante. Eu fui até o fundo da igreja e sentei lá. Aí vieram 5, 6 homens, irmãos da igreja, e falaram: ô irmão, vamos sentar ali na frente? Eu disse: não, eu estou bem aqui. Não, mas eu da frente é melhor do que eu. Não, está bem aqui, eu gosto de ficar aqui e tal. Não, mas vamos lá. Insistiram tanto que eu fui. Quando cheguei, me colocaram sentado ao lado da Sueli. E os meninos já vieram correndo. E eles não sabiam quem era o Senhor? As pessoas não. Quando eu entrei, a Sueli viu eu entrando, e eu não vi ela. E falou: aquele é meu marido. Né? Só que já fazia bastante tempo que a gente estava separado, né? Aí me colocaram lá na frente, eu fiquei super nervoso, eu queria sair, porque, né? Aí eu lembro que a Sueli colocou a mão na minha perna, assim, na coxa, assim, né? Falei assim: calma, escute a palavra, né? Só que eu não lembro nada de palavra, eu estava muito revoltado, eu não queria ficar ali. Aí no final do culto, a pessoa que era uma espécie de líder lá veio falar comigo: Maurício, posso pedir um favor? Eu falei: claro. Você não leva a Sueli e as crianças para casa? Eu acabei levando. Isso aí foi um início de um retorno, né, para casa. E dali o senhor já começou a congregar? Não. E eu costumo falar que a igreja é tão importante na vida da gente porque houve um certo mover de oração ali, né, de pessoas, né, de células, que tinha célula também, para que desse certo da gente voltar, né, para minha conversão e coisa e tal. Isso aconteceu no ano de 2012. E em 2013, no janeiro de 2013, eu voltei no meu casamento e já fui para a igreja, para essa igreja. Comecei a congregar lá. Na Sara e já... Batizei, fui fazendo todos os processos e estou até hoje, né? E aí o senhor... Mas o senhor, tipo assim, já participava de algum ministério? Já participava de células? Não participava de nada. Foi o início de tudo mesmo lá, né?
Só mesmo uma vontade de melhorar, de querer buscar. ajustar as coisas e buscar mesmo, de ter a minha família. Porque é o seguinte, na noite em que o Senhor falou comigo, que eu não sabia que o Senhor falava com a gente, eu estava com o pessoal e tal, e fui embora por volta de 3 horas da madrugada, aproximadamente. Aí nesse tempo que o Senhor falou comigo, mas o que você está procurando na rua, com outras pessoas? Você já tem família. Imediatamente eu liguei para a Sueli, era umas 3 horas. Depois de levar a lapada. Exatamente. Aí liguei para ela falou, onde você está? Estou aqui, estou em casa, né, que eu morava sozinho. Aí começamos um relacionamento, uma espécie de um namoro, que no outro dia eu ia para o Rio Grande do Sul, eu ia resolver uns negócios de uma empresa. Aí a gente já começou a namorar por telefone, coisa e tal. Quando eu voltei, depois de 3 dias de viagem, eu já voltei para casa e começamos a caminhar juntos, eu e ela. E aí já voltou o seu grandíssimo rumo. Exatamente. Voltei, um casamento, as crianças. O Arthur e o Eduardo não lembram dessa fase porque eles eram muito pequenos. O Arthur mesmo devia ter uns 3 anos e meio, 4 no máximo. O Eduardo tem uma diferença de 2 anos e pouco. Então eles não lembram dessa parte ruim da minha vida, da minha esposa. Eles não lembram, graças a Deus. Não, é mais tranquilo, né, nessa parte assim. E ele já tinha a cabeça grande já nessa época, já tinha, desde pequenininho já. Tem um monte de vídeo dele, uma hora eu vou mandar pra vocês. A gente vai querer. Achando que ele é um youtuber. Eu acho que eu já vi um vídeo desse já. Faz de criança. E quando foi que surgiu porque a Maria, o pessoal que tá vendo aqui pela primeira vez não sabe, mas o senhor é um ministro de louvor. Sim. Grandíssimo na igreja aqui. Um dos mais experientes. Um dos mais experientes ministros de louvor. Onde a gente espera o senhor ainda puxar um Leão de Judá do Morada. Porque a única pessoa que se encaixa com essa música é o senhor. Ninguém me chama pra fazer louvor no sábado. Não, o senhor tá entrando agora com nós. O senhor vai pegar um medley do Morada pra nós. Porque a gente pensou, só cabe o senhor pra fazer. A gente se vira nos 30, mas a gente quer o senhor tocando. Mas, como eu já disse, o senhor é ministro de louvor. Quando que surgiu essa vontade de cantar e louvar? Que esse era um dos seus ministérios. Existe todo algo por trás disso. Né? Na minha juventude, lá em Curitiba, por volta dos 13 anos, 12, 13, 14, 15, 16 anos, eu sempre era o tempo dessa minha juventude, era o tempo do rock and roll. E eu era muito fã de bandas seculares, né? Bandas de rock pauleira mesmo, né? Um AC/DC. Nossa, não. Nazaré, o próprio AC/DC mais depois, né? Mas a tempo do Status Quo tinha Black Sabbath, essas bandas bem... não, isso aí eu já conheço. Né? E assim, eu naquela inocência cantava em inglês, né? Pensa no inglês. Sem saber um inglês só. Cantava, e o meu sonho, naquele tempo, era cantar para um grande público, uma plateia muito grande. Esse era o meu sonho. Né? E eu já dei esse testemunho uma vez numa igreja, que ele veio se realizar, só que de uma forma totalmente diferente, porque eu já mexi com louvor, já estava no louvor do outro ministério que eu estava. Né? Sim. E lá, em pleno domingo, a igreja cheia, acho que cabia em torno de 800 pessoas, mais ou menos, na igreja, e eu lembrei do meu sonho de cantar para uma multidão. Claro que Deus me levou para uma direção diferente, eu pensava em me promover, né? Mas não, ali, naqueles tempos lá que eu me descobri no louvor, eu estava cantando para o Senhor, né? Totalmente diferente, mas o sonho foi realizado, eu considero que ele foi realizado. Não, sim. E desde então E eu acho que é mais difícil ainda cantar louvar ao Senhor para a grande multidão do que cantar uma música secular para centenas de pessoas, milhares de pessoas. É uma responsabilidade muito grande, né? Um temor muito grande, porque para você, por mais simples que nem às vezes na quinta-feira você pega um violão e voz ali, né? Ou numa própria EBD, eu acho que você tem que fazer com tremor, com temor,
porque é algo sobrenatural. Você está louvando a Deus, você, através da sua vida, através do talento que Deus deu para você, você está levando outras pessoas a adorar a Deus também. Então é muito importante. Você fala, é mais difícil, sim, nesse sentido, né? Sim, sim. Tanto de ser grato a Deus, como de temor e tremor de Deus. E tem toda a questão também da sensibilidade com o Espírito Sim. Santo, porque a gente tem que estar sensível para entender, por exemplo, num culto de domingo à noite, o que Deus quer entregar para a igreja. E tem toda essa questão da sensibilidade, né? E como é que você costuma, a semana que você vai preparar o seu repertório, como que funciona? É mais diferente das outras semanas? É o mesmo nível ali de intensidade? Você costuma fazer alguma coisa mais diferente para preparar seu repertório? Patrick, né, com todo respeito a todos os outros ministros, eu normalmente já tenho os louvores certos já uns 30 dias antes. Uhum. Tipo, eu faço louvor hoje, na semana seguinte eu já estou pensando no próximo. Né? Eu reúno alguns louvores, né? Sempre todos os louvores que falam o meu coração. Sim. Eu não vou esse. Não. Uhum. Eu escuto, pego algumas coisas e faço isso algo bem espiritual mesmo. Eu me vejo cantando esse louvor. Eu vejo os irmãos, né, junto, eu vejo Deus recebendo louvor, Sim. Tudo isso, né? E eu vou trabalhando dia após dia, mesmo que seja um louvor muito conhecido, eu vou tentando os detalhes e tal. É assim, né? Já aconteceu de eu ter que fazer na semana. Uhum. Aí o que eu faço? Aí a minha estratégia é pegar algo que eu faço com bastante frequência, né? Alguns louvores que eu faço com bastante frequência, onde claro, que vai denotar um certo treinamento, escutar, mas daí eu procuro algo mais, não simples louvor, mas coisa que eu conheço, que eu faço com mais frequência. Daí, assim, mas normalmente... E o senhor é fã, tipo assim, o senhor gosta muito de, como posso dizer, de bandas ou grupos mais antigos, ou o senhor gosta mais de uma oficina? Não, oficina, eu confesso pra você que eu tô aprendendo a gostar agora. Por causa do Arthur. Por causa o meu pendrive tá cheio de oficina. Mas assim, eu não conseguia conciliar o rock pauleira no louvor. Hoje eu já consigo enxergar, por quê? Por causa da adaptação. O meu estilo mais é rock pop, vamos dizer assim, né? É o Fernandinho, esse estilo de louvor do Morada, né? Como é que fala? Tem um nome certo do estilo musical? Fugiu agora da mente. Worship? Worship, né? Gosto muito de worship. Mas assim, eu gosto muito do rock pop e do worship. Eu sei, né? Eu me identifico com os dois, né? E com o Fernandinho, eu sou muito fã do Fernandinho, né? Tenho vontade de cantar muito Fernandinho, mas o Beto abraçou tudo, o Patrick abraçou tudo, não sobra nada pra gente. E no domingo eu acho que não é um dia propício. Né? Eu procuro uns louvores mais congregacionais, né? Sempre gosto de dar uma pimentadinha, colocar um pouquinho mais forte, mais de boa, assim, bem tranquilo, né? Para a igreja toda cantar. Basicamente. E continuando a falar sobre louvores, etc., a gente, principalmente para nós que ministramos dentro da igreja, a gente se depara com a dificuldade da igreja elevar seu nível de adoração. No seu pensamento, qual seria o estopim desse problema? O que está acontecendo que a igreja ela não consegue realmente ter a adoração como estilo de vida? Bom, na minha opinião, que eu acho que é totalmente compreensível, né? A nossa igreja hoje ela é formada de muitas pessoas com idade mais avançadas, pessoas que foram criadas ouvindo cantor cristão, Sim. ou aqueles corinhos mais cantados, né? E também às vezes com essa mistura também de jovens, né? Talvez esperando algo mais, né? Então, eu acho que é uma fase, é um processo. Eu penso que a gente está caminhando, né, para ter mais essa unidade
né, no louvor. E você tem que equilibrar, não adianta. Não adianta você querer colocar só aquele louvor que você, né, vai acabar atraindo um certo tipo de público. Ou você partir para o cantor cristão, vai atrair. Se você partir para um lado mais jovem, num rock pop, alguma coisa assim, vai atrair. Então, existe essa mistura e a gente tem que aprender a administrar. Sim. O que eu penso como ministro de louvor? Não é você só ir lá e cantar. Você tem que levar para a igreja algo espiritual, você tem que ministrar não só o louvor, mas uma palavra mesmo, né, de citar a Bíblia, né, tentar adaptar o louvor a um versículo bíblico. É isso que eu procuro fazer sempre. Para quê? Para tocar. Porque assim, vamos agir sem hipocrisia. Você está ali, primeiro, para louvar ao Senhor. É fácil, Sim. não tem. Mas você tem que usar do talento que Deus te deu para ajudar a igreja a captar aquele sentimento que você tem ali. Porque esse sentimento que você tem que ter ali tem que ser verdadeiro. Tem que ser espiritual. Não pode ser algo programado, nem algo assim pensado. Eu penso que o Espírito Santo tem que estar agindo lá. O Espírito Santo agindo com você ali, você fazendo louvor e tentando derramar isso na igreja, fazendo a igreja captar, olhar aquilo que você está fazendo e ver que você está adorando a Deus e que aí eu acho que daí flui. Quando é verdadeiro, sem planejamento. Diferente, porque eu gosto muito de promover pessoas, vamos dizer assim. Eu gosto de estar no louvor lá, promover alguém que está no back para cantar, né? Tipo assim, vamos fazer uma palhinha, vamos dizer. Sim. Eu gosto de pegar as meninas da dança, fazer dançar lá em cima. Essas coisas eu gosto de promover. Às vezes alguém pode olhar e falar que isso aí parece um show, né? Mas não é. Eu, no meu pensamento, no meu coração, é para louvar o Senhor. Sim. Já aconteceu momentos de você, após ministrar o louvor, você descer frustrado? Já. E como que você lidou com isso? Não é fácil, porque você se sente como, poxa vida, por que eu estou fazendo aqui? Por que já senti vontade de parar de fazer o louvor, né? Porque achar que eu não fiz bem feito ou eu não subi com a unção necessária. O que acontece? Eu tinha um problema antes, né? Eu até estava esses dias conversando com o Rudão, acho que eu explanei isso para ele. Eu tinha um problema por quê? Porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho um tempinho bacana e eu consigo ouvir as músicas, ver os detalhes. E tem muita gente que não tem, né? Por exemplo, você trabalha o dia inteiro, às vezes você trabalha e estuda, e chegava na hora do ensaio, eu via que a pessoa não tinha escutado, meus filhos mesmo, não tinha escutado o louvor e não sabia alguns detalhes do louvor, e eu ficava super irritado. Como que vai fluir um louvor na espiritualidade necessária se você está brabo com outra pessoa, porque outra pessoa... Então, isso aí, eu até arrumei um problema com um dos membros do louvor, e graças a Deus a gente conseguiu consertar, eu fui grosso com a pessoa, né? A pessoa também depois respondeu na mesma altura, e coisa e tal, ficou um clima estranho. Mas graças a Deus, no decorrer do tempo, eu consegui resolver e consegui me consertar com relação a isso, né? Eu penso que por pior que seja, vamos dizer, que você não tenha o teu tempo necessário para você estudar o louvor, você vai entregar aquilo melhor que você tem. E eu aprendi a aceitar isso, né? E daí, o que acontece? Aí, Patrick, daí não tem mais sentimento do dever não cumprido, né? Porque quando você vai com esse sentimento, parece que você não vê a igreja não flui. Você pensou, né? Agora, quando você está com a unção do Espírito Santo mesmo, agindo na tua vida, através da tua vida, o louvor todo conectado, fica maravilhoso. Né? Aí você consegue fluir espiritualidade, não apresentação. E hoje em dia, como o senhor falou, né? O senhor é fã do worship. Hoje em dia, na minha época, não é tanta época assim, né? Mas, tipo assim, pra mim, o que era música, tipo, o que era o popular, era o Fernandinho, o Thales, até um pouquinho oficina, não ouvia tanto, mas passei a ouvir. Mas pra mim era o irmão Lázaro, que eu ouvia bastante, minha mãe ouvia. Não é tanto da minha época, mas hoje em dia é o worship, né?
E na minha época eu não lembro, que era criança, mas não lembro de ter tanta polêmica ou tanta assunto, falar, porque hoje em dia a mídia social é um bagulho gigantesco, né? Tomou uma proporção muito grande hoje em dia a internet. Mas e se aborda muito mais coisas do gospel, do cristão. E hoje em dia o worship pode-se dizer que é muito polêmico, né? Que hoje em dia várias pessoas... Você pode ouvir igual o Alessandro Vilas Boas, o Couto Fabrantes, são mais tranquilos. Mas tem outras pessoas que compôs que o worship e desagrada muita gente hoje em dia. Hoje em dia, igual a maioria da adolescência hoje, o pessoal adolescente aqui mesmo da igreja, não gosta do rock, do pop rock, como o senhor falou, gosta mais do worship. E acaba que uma galera que não tem essa idade, é um pouco mais avançado, não gosta, desaprova total. Hoje em dia o senhor enxerga o worship, tipo, meio que tomar um cuidado com o que vai cantar, porque muitas vezes não pode levar a adoração a Deus, mas sim pro eu. Isso que eu estava pensando enquanto você estava falando, né? O problema do worship é que você tem que ser seletivo. Uhum. Tem que ser seletivo. Porque eu tenho aprendido com os grandes, né? Com os grandes, como o Fernandinho, como, enfim, várias pessoas desse nível, que as músicas hoje, elas estão fazendo exatamente o que você está falando, estão querendo falar de mim, que eu mereço, que eu preciso, que eu sou, que eu necessito, e o louvor não é nada disso, né? Claro que tem muito louvor bacana, gostoso de escutar, mas que infelizmente dá uma conotação errada, porque todo louvor deve ser adoração a Deus, a Jesus Cristo, né? Tem que exaltar Jesus Cristo, tem que exaltar a Deus. Por isso que as pessoas mais antigas, né, têm visto isso, né? Poxa vida, tem muita gente que tem problema em chamar Jesus de você, né? Sim. Eu até contestava algum tempo atrás, porque se você for pensar em pronome de... Como é que fugiu agora? Enfim, pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, sim, né? Pronomes de tratamento. Sem o todos. Sem o todos. Polêmica. Então, o que acontece? Eu até uma vez numa escola bíblica dominical, que o pastor William estava falando, e ele comentou, né, e tal, o pastor Hélio tem uma certa resistência de chamar Jesus de você. Sim. Né? E eu estava com esse pensamento. Mas eu falava assim, mas o pronome de tratamento de tu é a mesma coisa que em português falar você. Sim. Lá na Itália, na Espanha, tu, se você traduzir literalmente, é você. Então, na Bíblia, a gente tem muito disso. Tu, ó Senhor, tu, meu Deus. Sim. Então, eu tinha essa resistência, mas eu acabei mudando minha linha de pensamento, porque o que importa é a forma que eu trato Deus. E eu penso que tem que ser Senhor. Infelizmente, tem que ser Senhor. Eu não posso ficar chamando Jesus. Você, Jesus, você, Deus. Eu acho uma falta de respeito. É como, eu não sei, hoje vocês mais jovens, eu não sei, chama pai, mãe, você pai. Né? É uma coisa atual. Né? Tá errado? Não sei. Mas no meu tempo, meu pai era senhor e minha mãe era senhora. Né? Toda pessoa que tinha um pouco mais de idade que eu, a gente tratava de senhor, de senhora, nem vocês tratam a gente de tio, de tia, tal. Eu acho interessante. Mas tem isso no louvor. Tá? Eu penso que eu sou muito cuidadoso, eu posso errar, não vou falar que eu sou perfeito. Mas todo louvor que vocês virem eu fazendo, vai ser engrandecendo o nome do Senhor. Ou talvez alguma coisa que ele tenha feito na minha vida, mas sempre engrandecendo o nome do Senhor. Sim. Esse é o meu maneira de pensar, né? E no rock, no mais antigo,
O pessoal não tinha esse do você e eu. Na verdade, até tem. Você, Patrick, que veio ou esteve no meio pentecostal forte, lá tem muito disso. As músicas lá são muito nesse sentido. E eu, sinceramente, eu não canto, não canto. Talvez se eu tiver num back eu vou ter que acabar cantando junto com alguém que faz, né? Mas eu não puxo esse tipo de louvor, porque eu penso que todo louvor tem que engrandecer o nome do Senhor. Sim. E como a gente abordou, você falou sobre a sua família e sobre o ministério que o senhor. Hoje em dia o senhor não tá só no louvor, né? O senhor tá em várias coisas hoje em dia. Trabalha com os homens, ajuda a Sueli no trabalho das mulheres, né? Pastora Joana e o pastor Eli se ajudam na casa Esther. Hoje em dia o senhor começou a abordar, né, os jovens, e agora o senhor tá no meio nosso. Gosto. É um meio. Não sei se o senhor estava esperando que seria daquele jeito que aconteceu nesse começo de ano, como é que ia ser, mas o senhor tem algum projeto para sua família e para o seu ministério hoje em dia? Então, Rudinho, hoje o que eu penso a respeito? Eu quero ser útil. Sem deixar a família de lado, que eu não posso também abandonar minha família e fazer tudo, né? Não tem necessidade disso. Mas eu quero ser útil, né? Tipo, que nem você falou na casa Esther, hoje já não ajudo tanto, né? Por conta que eu acabei me afastando, que eu fiz aquele curso de teologia, daí eu não ajudava tanto, mas sempre que a pastora pede, eu tô lá, né? Eu trabalho com os homens, sempre estou envolvido, alguma coisa, louvor. Os jovens agora. Os jovens agora tem uma coisa que eu penso a respeito de estar junto com os jovens, foi que eu tenho uma frustração de não poder tido essa mesma oportunidade que vocês têm, meus filhos têm, quando jovem, né? E eu tentei, viu? Eu tentei, no meio católico, mas eu tentei. Eu tentei fazer parte, mas parece que não conseguia, não era aproveitado. E eu sempre tive essa frustração de não poder ter conhecido Jesus antes, né? Talvez eu não tenha tido oportunidade, eu não tenha não tenha sido maduro o suficiente, mas eu vim conhecer esse mundo jovem aqui, né? Eu vim em outros ministérios, mas poxa vida, você nunca é útil, parece, nesse meio. Hoje aqui o pessoal está me dando oportunidade, né? Eu vivi lá naquele acampamento lá dos jovens lá de carnaval, lá o retiro de carnaval, coisa que vou guardar para sempre na minha vida, né? De ser abraçado por jovens lá e ser aceito e estando junto. Então, projeto é complicado, Rudinho, é complicado. Eu me sinto uma criança no meio espiritual, não, no meio. Porque fazem 10 anos que eu sou convertido, 10, 11, 12 anos que eu sou convertido. Então eu me sinto uma criança nesse sentido. E assim, Deus tem trazido coisas para mim que eu não esperava, né? Que nem vocês lembram que há pouco tempo o pessoal de Moreira Salles, né? Eu fui chamado para ir para Moreira Salles e não morreu ainda, o pessoal está mexendo lá, né? Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer, né? Tem que ver com o pastor Hélio já vai me dar uma ajuda. Agora, esse tempo atrás, amanhã eu vou para Icaraíma. O pastor pediu minha ajuda lá também, né? Que eu possa estar indo com frequência lá. Vamos conversar amanhã melhor. E estamos juntos com vocês. Então, projeto. Eu não tenho. O meu projeto hoje é servir. Servir. Se eu estiver servindo bem aqui, somente com os jovens, glória a Deus. Mas se não é com os jovens, é nas quintas-feiras, onde necessita. Glória a Deus. Aonde tiver precisando, eu vou estar. Né? Claro que eu tenho que respeitar os meus limites físicos, intelectuais, espirituais e a minha família. Tem que dar atenção para eles. E indo uma coisa mais um pouco pessoal, você hoje está com quantos anos? Eu tenho 55 anos. 55 Vou anos. fazer 56 em outubro, dia 6 de outubro. Tá Pode jovem. fazer festa. Tá jovem. Não, tá certo. O que esse Maurício, qual conselho, melhor dizendo, esse Maurício daria para o Maurício de 15 anos? Meu Deus do céu. Olha,
Eu diria, eu pegaria ele pela orelha, falava, você vai pra igreja agora. Não joga pedra, não quebra vidraça da igreja, não chuta a porta. Eu chutava a porta da Nossa. igreja. Eu tinha muito ódio. Eu queria um campo de futebol, lá não tinha. Não só eu, todos. O Então, bairro inteiro. eu faria, olha, eu faria o que eu faço com meus filhos, Patrick. Eu falo para eles das coisas de Deus, a gente tem nosso momento em casa. Eu sempre questiono eles, ontem, inclusive na reunião lá do pessoal do Louvor, eu falei lá, eu questiono eles, você está dando conta? Né? Porque às vezes eles tocam no sábado, no domingo, falei, tá bom, se você não tiver, se não tiver legal, você fala que a gente conversa, a gente dá uma freada. Eles, não, pai, tô legal, então tá, mas vamos lá, se você assumir o compromisso, você tem que cumprir. Conselho, Patrick. Se eu pudesse ir lá, no tempo que eu tinha 15 anos, eu ia procurar fazer algum trabalho evangelístico para jovens, né? Mostrar o caminho e, cara, e mostrar, pedir, aconselhar a eles a fazer tudo que eu não fiz, né? Quando eu tinha a idade deles, né? Porque era totalmente averso a um jovem cristão hoje da igreja, né? Então, o meu conselho, mas não seria um conselho, seria tentar fazer alguma coisa em pró dos jovens. Agora, mudando um pouco de assunto, o senhor falou sobre o que aconteceu no acampamento agora de carnaval, né? Ainda bem que o senhor foi nesse, que nos últimos. Vou te falar que foi um pouquinho complicado pelas brincadeiras, né? De estourar bombas e matar bois e aves raras. Ainda bem que o senhor foi nesse, que tava mais calmo, tava mais light. A gente não joga. O senhor tem que puxar ali pra jogar uma bola. Eu sei que o senhor joga. O senhor gosta de jogar uma bola. Sim. Não sei se o senhor joga hoje em dia, né? Mas eu vi o senhor pulando lá nesse acampamento. O senhor não tem desculpa mais. Mas o que o senhor presenciou lá? O senhor achou que a sua expectativa para esse acampamento e a realidade foi muito desigual, assim? Foi. O senhor achou que ia ser de um jeito? Sim, completamente... não. Eu fui lá, vamos dizer assim, eu vou ir. Vou lá. Não tô fazendo nada, vou lá. Vamos ver o que é. Né? Mas é que eu já tô com uma certa experiência dos imersão. Né? Na verdade, eu participei de 1 ou 2, agora acho que de dois. E o que acontece? E coincidentemente, nos imersões, a grande maioria são jovens que vão. Então, eu já vi, nesses imersões, eu vi o agir do Espírito de Deus na vida dos jovens. E isso é contagiante. Isso é contagiante. Se a metade das pessoas de idade que estão na igreja soubessem, eles também acho que iriam participar. Se grande parte da igreja soubesse do que rola no acampamento, acho que eles participariam. Você falou, eu pulei lá. Eu pulei, mas não pulei. Na hora que eu só desgrudava a sola do pé do chão. A ponta dos pés ficava no chão. Mas é contagiante, não é algo. Não é algo que venha que te promova para alguma coisa, né? É você estar junto, tá no meio, tá na mesma vibe, vamos dizer. Mesma sintonia. Então, aquele desejo meu de dançar lá, eu tava segurando desde o início. A hora que liberaram, que eu vi uns adultos pulando, eu falei, agora eu vou. E fui. Eu sofri bastante depois, né? Confesso que sofri bastante, porque doeu tudo. As minhas tive que tomar bastante remédio. Mas assim, eu fui com a expectativa de ir. O Rudão, graças a Deus, ele tem me convidado para algumas coisinhas assim, né? Eu criei a expectativa de ajudar, princípio. E vou lá, acabo recebendo. Vendo pessoas jovens sendo tocadas pelo Espírito Santo, vendo pessoas adultas dando a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, às vezes, para promover aquilo lá. Eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer. Né? Enquanto eu puder
caminhar, ficar de pé, eu vou estar dentro. A não ser que algum momento eu venha atrapalhar. Daí não, aí eu vou ficar em casa. E logo em seguida o senhor ficou surpreso de já ter recebido tudo aquilo lá no sábado, no domingo, na segunda. Aí terça-feira teve um descanso, né? Teve um descanso. Mas sábado e domingo e na segunda o senhor ter recebido tudo aquilo. E já recebi a mensagem já não sei se foi na terça-feira, se foi na segunda-feira. O senhor já ia ministrar para os jovens no sábado. Então, rapaz do céu, olha. Arrepia. Olha, era um outro sonho meu. Um sonho, uma vontade, um desejo de falar com os jovens como uma pessoa experiente. Tipo assim, Rudinho, Patrick, de chegar para vocês e falar assim, Rudinho, não faça isso. Patrick, não faça isso. Eu fiz o que você quer fazer. Eu quebrei a cara. Eu fiz pessoas sofrerem. Eu machuquei pessoas, tá? Machuquei meu pai, minha mãe, né? Meus filhos, né? Então, o meu desejo sempre foi esse, né? A minha vontade, uma vez eu caí na besteira de pedir para alguém, não lembro para quem, falei, escuta, eu tenho vontade de ministrar para os jovens. Tá bom, sabe? Mas eu creio que eu não devia ter feito isso, eu devia ter esperado esse momento, né? Que o Espírito Santo tocou a vida da pessoa que me chamou, falou, você vai ministrar para os jovens. Eu falei, nossa. Primeiro foi um estado de euforia, de querer gritar, de pular, né? De falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Que palavra que eu vou dar lá? O que eu vou falar para esses jovens, sabe? Foi muito louco, foi muito doido mesmo, né? Foi assim, fiquei muito nervoso. No dia não, no dia tava tranquilo, tava tudo certinho, mano. Mas assim, foi algo surpreendente para mim, que eu não esperava, jamais esperei. Apesar de ter sonho, desejo disso, né? E é isso, né? Quanto mais. Mas ainda vai ficar aqui já registrado que o senhor não vai só ministrar a palavra, o senhor vai tocar a música do Morado, do Leão de Judá. Que nós Tocar estamos... não, cantar. não, mas Tocar qualquer não- coisa o senhor pega o violão. Tocar é só violão, só toco Não, o senhor violão. toca o violão também. Nossa. Que é o Patrick tá de Qual prova. música mesmo? O Medley do Leão de Judá. Ah, Nossa, que eu nunca vi, eu só eu toquei escuto, uma né? vez, eu fiz uma vez o Leão de Judá. Ah, mas foi no domingo, não Domingo, foi? domingo. Mas eu não vi no domingo. Nesse domingo eu não vi. Mas faz tempo, É. foi. Eu quero ainda Não. estar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Que o senhor veio aqui pra igreja e tal. Entrou no ministério de louvor, começou a se envolver mais. E o senhor esperava, assim, o senhor ficou muito, muito, muito contente de ver, igual o Dudu e o Arthur mesmo, é bem raro o dia que não tem nenhum dos dois no louvor. Sim. Eles estão sempre louvando, sempre tocando, igual o Dudu e o Arthur fazem parte de uma banda aqui da igreja. Os dois sempre estão dispostos aí em eventos igual precisa tocar na Casa Esther, precisa igual o senhor falou, Amanhã vamos pra Caraíma. vocês vão para Icaraíma. Amanhã é o único dia raro que os dois não estarão aqui, né? Mas o senhor sente essa, tipo, finalmente eu consegui concluir uma tarefa que eu queria muito. Rudinho, quando eu entrei aqui na igreja, né? Enfim, quando eu aceitei Jesus Cristo, no começo eu já tive, eu já queria coisas, né? Quando eu vi o pessoal cantando na igreja, quando eu me converti, eu falei, eu quero isso para mim. Quando eu vi um monte de coisa, não quero isso para mim. Só que eu estava tudo fora, minha vida estava fora do contexto. Por quê? Eu não era casado legalmente, eu não era batizado, eu estava totalmente fora. Aí eu falei, eu quero tudo isso para mim. Então, eu vou cumprir todos os requisitos. Vou me batizar, vou me casar, vou batizar, enfim. E aí chegou um tempo na minha vida que eu pensei, eu me convenci, né, que tudo que eu estava fazendo não era para mim, era para meus filhos.
era para os meus filhos tocarem, era para meus filhos estar numa banda, no altar, era para os meus filhos levar uma palavra, tudo isso. Aí eu comecei a trabalhar para isso. Trabalhar mesmo, assim, sabe? Tanto em oração como eles começaram a tocar, por exemplo. Eu nunca na minha vida, nunca falei, ó, você vai tocar, você vai. Não, isso foi tudo natural, né? Tanto é que tem uma história bem interessante. Eu estava morando na Jussara, eu mudei para Jussara e tinha lá uma célula pastoral. Ele tocava uma célula pastoral lá que infelizmente não fluiu. E a gente morou por 2 anos lá. Aí o Eduardo veio, não, ele estudava numa escola lá, municipal lá, e ele disse, pai, tenho uma aula de violão lá na. Pai, quer que eu faça? Não, se você quiser fazer, faça. Mas tem desenho, eu prefiro desenho. Falei, então faço os dois. Tá. Aí o que acontece? Só que o Eduardo estudava de manhã e as aulas eram à tarde. Aí o Arthur, como era perto, mas não tão perto, o Arthur tinha que levar e buscar ele, trazer ele. Aí ao invés do Eduardo aprender a tocar violão, o Arthur ficava lá sentadinho, porque ele não podia, porque ele era da escola estadual. Aí o Arthur memorizava tudo, daí chegava em casa, pegava o meu violão e ele que desenvolveu. Mas enfim, eu me realizei neles. Me realizei, continuo me realizando. Sei que eles têm muito, assim como vocês dois aqui, tem muito para fazer na obra do Senhor e crescer e aprender. Eu sei que eles também têm. Então eu me realizei neles. Mas de carona ou de quebra, eu acabei acompanhando eles, né? Tinha um tempo que eu comecei a cantar no Beck, né? Depois do Beck, eu comecei o que eu fazia? Eu ajudava com o violão com as crianças, né? Quando estava o Vinícius e a Adriana, que eu ajudava, levava um louvorzinho, ia na casa externa, daí de repente o Alisson falou assim, não, você comecei a tocar na quinta-feira, daí eu falei para ele, aí eu me convidei no caso, daí falei, o Alisson, eu gostaria de ministrar o louvor, porque eu já tinha experiência passada de outra igreja, né? Daí fez um teste comigo, desde então estamos aí até hoje. Mas eu me realizei nos meninos e fui abençoado também. Deus me colocou em coisas que eu gosto de fazer, né? O que eu faço, eu gosto. Senão eu não estaria fazendo. Não. E de quebra, já veio até o Fabinho junto. Fabinho que já entrou. O Fabinho era para estar adiantado, mas era É. preguiçoso. Ele começou na bateria, ele ia bem, aí mexeu, pegou guitarra também, deu uma. Né? Mas daí estacionou, talvez. O anseio dele é outro, não é a música. Eu converso com o Fabinho no Discord, né? Aí de vez em quando eu dou uma fugida assim da faculdade ou do trabalho, assim, entro à tarde ou de noite, né? No Discord, e aí eu converso com eles sobre música e tal. E o Fabinho tem um sonho de tocar violino. Aí. Eu não sei aonde ele vai encaixar o violino, mas ele tem, e hoje em dia ele quer ser o mesário, né? Que nós fica ali na mesa na hora de carregar o celular e ele quer estar envolvido, ele quer trabalhar ele mesmo na imersão. Foi um dos poucos que lavou o banheiro dos jovens. Foi e trabalhou muito. Mas, olha, me surpreendeu. Então, você falou, eu peço até se um dia ele vai ver, talvez ele vai ver esse podcast. Sim. Peço perdão de não ter lembrado, mas ele também, eu me realizo nele também, porque ele veio junto, ele está junto com a gente, sabe? E eu agradeço ao Rudinho e o Rian, que puxam ele, que passam pegar ele em casa tal. Tem que ser assim, senão. Senão ele dá um migué de dormir. Nossa. E joga. Não, joga. Ele gosta de jogar. Mas então, né, tio? Então é isso. A gente concluiu nosso primeiro podcast com o senhor o nosso beta, né? Mas é isso, gente. Maurício, só pra gente finalizar um pouco, a gente queria conversar com você o seguinte. Hoje em dia a gente percebe que os jovens, eles estão muito desinteressados, né? Os jovens que não frequentam a igreja, né? Eles estão muito desinteressados. Você que agora está começando nessa caminhada de ministrar para jovens e etc. Por que você acha que isso acontece? O que causa esse desinteresse? É uma coisa mais familiar? Porque a gente também observa muito, falando um pouco sobre família,
que a grande parte desses jovens, eles não gostam e não têm autoridade na vida deles, né? Se o pai fala A, eles fazem B e etc. Você como um pai também, por que que você acha que isso acontece? Qual que é o motivador disso? Eu, eu penso, Patrick, que não é uma coisa só, são várias coisas, vários aspectos. O primeiro vem da cultura familiar, né? É, por exemplo, né? Não me deixa sair do tema, tá? Sim, sim. Por exemplo, o meu pai, né, eu fui criado na Igreja Católica até meus 12 anos, mais ou menos, naquele estilo que eu era obrigado. Obrigado. Chegava domingo cedo, tinha que ir, né? Era domingo. E até meus 12 anos, mais ou menos, o meu pai simplesmente virou. Ele se tornou gnóstico. Quer dizer, perdi toda a referência, tudo, né? Então, a cultura familiar interfere bastante, né, em tudo isso. Mas o que eu percebo, Patrick, hoje, agora, tem alguns jovens vindo para a igreja e eles têm trazido outras pessoas da igreja. Sim. Não sei, não importa a índole, nem, né? Mas tem acontecido isso. Até na última reunião que a gente teve ali embaixo, semana passada, eu quis chamar a atenção, num geral, primeiro dos jovens mais velhos. Eu falei do Rudinho e do Arthur, que foi que eles estavam na minha frente. Gente, a gente tem que abraçar esse povo. Esse é um aspecto, tem que abraçar. Por quê? Nós naturalmente fazemos aquelas panelinhas com as pessoas que nós nos relacionamos bem e temos alguma afinidade. É normal. E essas pessoas novas que estão entrando na igreja também é da mesma forma. Eles têm afinidade com aqueles que estão entrando na igreja. O que acontece? Começa a formar grupinhos separados, né? Então eu penso que de vez em quando, em algum momento, os grupos eles têm que se desfazer e têm que se misturar. Aí eu falo, Patrick, aí juntos, né? Você vai influenciar pessoas, talvez na tua faculdade, no seu trabalho, né? De alguma forma, de que você possa mudar esse que é um estigma, né? Eu mesmo é um estigma eu tinha comigo, porque o que eu vou querer com religião se o meu próprio pai, né? Tinha um padrão e mudou totalmente para algo que eu abomino, né? Com respeito a tudo, todas as religiões, tudo, mas aquilo, o gnosticismo que vocês já estudaram, o gnosticismo totalmente fora de padrão cristão, não tem nada a ver com cristão. Então, eu me baseio na forma cristã. Então, esse povo que está lá fora, cara, precisa da gente. Eu não concordo, eu não concordo muito com o evangelismo, sair é o que eu penso. De sair querer ganhar gente para Jesus na rua, tal. Eu não digo fazer um evento, tal, mas não ter isso como base. Cara, isso aí é o olho no olho. É você ganhar o teu irmão, que às vezes está dentro da sua casa. É você ganhar o teu primo, que nem nós estamos falando, né, do Fabinho, que está junto com a gente. Um vizinho, alguém que você gosta. E assim é uma corrente, é que nem a gente está começando, né? Esse sistema novo de discipulado, está iniciando aqui. Eu creio que isso vai dar muito fruto. Né? Eu creio que a gente vai aprender bastante, coisa que a gente não sabe. Que vai ajudar a gente a pegar essas pessoas que estão lá fora, né? Contrários, né? Às vezes até zombam da gente, né? Falam, ó, os crentes lá, né? Parece um bando de louco, de doido, em vez de curtir alguma coisa, um bar, uma sinuca, o próprio futebol, campeonatos, viver a vida. Não estão lá enfiados, nem uns loucos lá, pulando, dançando, né? E dizendo que amam um outro, né? Como um homem vai amar outro homem? Né? Existe esse preconceito, né? Eu não sei com quem eu tava falando esses dias. Eu falei, cara, eu te amo, velho, eu te amo. Se o mundo vê isso, cara, eles falam, o cara é homossexual. Tem um preconceito grande. Então é isso, Patrick. Eu penso que vai ter que partir de nós. Tem que partir de nós. Toda iniciativa tem que partir da gente. E é isso, então. Obrigado por senhor ter vindo aqui
Como eu disse, foi a primeira vez que a gente tentou, né? O nosso podcast. Nós agradecemos a presença do senhor. Agradecemos a presença da tia Sueli também, que disponibilizou ele. Mas obrigado. E é isso, tio. Mais alguma coisa pra falar? Não, é só isso, gente. Acompanha a gente. Nós estaremos se Tentando fazer, né? então, Todo dia. vai acontecer o nosso novo podcast, MoriaCast, um podcast cristão, onde a gente vai estar trazendo muita palavra, testemunho de vida, como a gente fez aqui hoje com o Maurício. Ele contou um pouco sobre a caminhada dele. Mas é isso, gente. A gente já vai se despedindo, vamos ficando por aqui. E logo, logo tem mais, hein? E é isso. Tem que cortar, hein? Aí cortou. Corta todas as tontices.